13h34.
A paz do Senhor Jesus a todos que estão conosco nessa tarde abençoada de terça-feira, hoje dia 10 de março de 2026. Está no ar mais um programa Geração Feliz. Esse programa que é um trabalho conjunto da Superintendência da União Feminina, juntamente com a Superintendência de Cavalheiros, da nossa Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, que tem como nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. A paz do Senhor, irmã Yara? A paz do Senhor, irmã. A paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia de Centro de Convivência da Geração Feliz. As nossas irmãs já estão se mobilizando, porque hoje vai ter oficina de pintura para as nossas idosas, que fazem parte desse encontro abençoado de todas as terças-feiras à tarde, a partir das 14 horas até as 18 horas. Ali, então, tem oficinas hoje, né? Tiveram 2 aulas atrás, 2 aulas seguidas de crochê. Agora vamos começar com oficina de pintura com a irmã Catiana. Então, vamos aproveitar as oportunidades. Ali você só não vai aprender, né, essa habilidade de pintura em tecido, mas também vai estar ali no momento de oração, se consagrando a Deus, orando, louvando, agradecendo por tudo e por todas as coisas que Deus tem nos proporcionado, né, as oportunidades que Deus nos concede. Olha só que maravilha, né, irmã? As idosas que há um tempo atrás elas não tinham o que fazer, né, numa terça-feira à tarde. E hoje elas têm essa agenda já, né, na agenda, marcado esses encontros abençoados na presença do Senhor. Amém? Amém. Então, venha participar. Tem que fazer a inscrição, é claro, né, para ter uma organização, mas é muito fácil de se inscrever. Vamos passar o telefone para quem ainda não fez a sua inscrição. Nós temos 3 vias de contato telefônico, que é o 51 98 184 9936. O segundo é o 51 98 172 4525. E o terceiro número de contato é o 51 98 413 4957. Faz a sua inscrição. Então, as idosas a partir, né, com 65 anos podem vir participar. Fica aqui na sede central o encontro, ponto de encontro das nossas idosas nas terças-feiras. É aqui na sede central internacional, Avenida Farrapos 312, aqui no bairro Floresta. Amém? Amém. E hoje à noite nós também temos o nosso culto de ensinamento, doutrina da palavra do Senhor. Então, esse culto também, culto abençoado, a partir das 19h30. Você é nosso convidado a conhecer a palavra de Deus, a conhecer a Igreja Ministério Restauração. Amém? O Espírito Santo vai estar aqui lhe aguardando. Deus já sabe, né, quem estará nesse encontro de hoje à noite, né, nesse culto abençoado que nós teremos. Ele já tem os escolhidos dele para essa noite, com certeza, e você pode ser um dos escolhidos do Senhor para estar no culto de hoje, às 19h30. Amém? Glória ao nome Glória de Jesus. a Jesus. Bendito é o poder do Deus Altíssimo. E hoje a nossa palavra, né, a palavra do Senhor, nós estamos lendo, né, todos os dias, 3 capítulos, né? É um propósito que a nossa igreja aqui do Ministério Restauração foi lançado, né, para 2026. Então, todos os dias nós temos a leitura dos versículos, dos capítulos. Mas eu vou me deter lá em Números, irmã. Números 11, capítulo 11. E no final desse capítulo, dos versículos 31 a 35, aonde diz ali o título é Deus manda codornices. E fala assim, então. Números, né? Qual, irmã? 12? Números 11. Sim. Números 11. Versículo 31 a 35. Amém. Que diz: Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornices do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor.
cerca de 2 côncavos sobre a terra. Levantou-se o povo todo naquele dia, e à noite, e o outro dia, e recolheu as codornices. Com o que menos colheu, teve 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quimobrite Avata, porquanto ali enterraram o povo e este o desejo das comidas dos egípcios. E Quinobre Atava partiu o povo para Azerote e ali ficou. Então aqui nessa passagem, né, o que acontece aqui? Essa passagem fala do descontentamento, né, do ser humano, não só do povo. Aqui está representando o povo de Deus, mas o descontentamento do ser humano. Aqui o povo ele estava recebendo o maná diário. Deus estava sendo fiel, suprindo as suas necessidades diárias. E o maná, eu não consegui pesquisar, mas o maná devia suprir todas as necessidades nutricionais de uma pessoa, porque eles estavam há muito tempo só consumindo maná, né? E eles tendo saúde, caminhando pelo deserto, né? Sendo supridas suas necessidades nutricionais. E eles ali reclamando, se queixando, né, querendo, murmurando, a murmuração, né? A murmuração, como disse uma vez o pastor, é uma oração contrária, né? Sim. Então, o povo se lamentando, murmurando, e Deus ali, né, pediram, e ali então Deus fez o que tinha que ser feito, né? Para que eles aprendessem, tivessem uma lição. E ali fala então da abundância, né? Que Deus então enviou as codornas lá do mar, vieram do mar através do vento, né? Foram trazidas e cobriram então toda a extensão do acampamento, irmã. E o acampamento não era coisa pouca, não. O acampamento era muito grande. E ali eles cobriram então ali de codornas. E não era assim codornas que ficavam ali que tu via o chão. Não, a altura dessas codornas era de quase 1 metro de altura, de tantas codornas que tinham ali. Que coisa tremenda. Cerca de 90 centímetros de altura. Né? Então, e toda a extensão, ou seja, eles levaram 2 dias e 1 noite recolhendo aquelas codornas. Que coisa tremenda, né? Imagina só. Quando a gente ganha um presente de Deus, né? Só que esse presente de Deus era desejo do coração deles. E é muitas vezes o que acontece conosco, né? A gente insiste, incomoda a Deus, né? Nos lamuriando, nos queixando, reclamando, porque aqui eles estavam reclamando, porque eles só comiam maná, mas maná eles podiam fazer o bolo que eles comiam, eles supriam as suas necessidades, eles não estavam passando fome, irmã. Eles estavam sendo supridos as suas necessidades físicas, né, que eles precisavam para se sustentar e para se manterem, né, para caminhar durante aquele deserto. Mas eles não estavam satisfeitos, eles queriam a comida lá dos egípcios. Eles queriam voltar para aquele mundo, para a escravidão, para aquele mundo, né? Quando a pessoa está dentro da igreja e daí ela, mas eu podia pintar meus cabelos, mas eu podia pintar minhas unhas, mas eu podia botar um rugizinho, né? Tempo do ruge, né, irmã? Podia botar um batonzinho, que meu lábio está muito ressequido, estou muito pálida, né? Naquela época eu podia tinha uma aparência melhor, né? E era isso que estava acontecendo, eles estavam lá lembrando das coisas do Egito, né? E aí Deus então mandou as codornas, e uma abundância, não foi coisa pouca, foi abundante, foi muita coisa. E o que acontece? O ser humano ali, né? Eles viram aquele monte de aves ali e começaram a colher, a recolher, cada um para as suas tendas, né? A recolher. E ali foram se acumulando, né? Eles acumularam, colocaram elas estendidas
para secar, certo? Para durar mais tempo, né? Para fazer tipo carne seca, né? Entende-se isso? Para secar aquelas codornas, para durar mais tempo. Mas o que acontece? Algumas eles fizeram, prepararam, e eles ainda não tinham engolido, estavam mastigando, né? Estavam ainda entre seus dentes. E Deus, com a sua ira, né? Matou várias com uma praga. Vários foram mortos ali. Certo, irmã? Então, ali naquele lugar que brote a vaata, significa sepulcro da cobiça. Meu Deus. Ou seja, eles estavam cobiçando, né? Eles não precisavam ter aquilo ali. Eles não estavam passando fome, eles não estavam passando necessidade. Deus estava suprindo as suas necessidades. Mas a cobiça de querer as coisas que eles tinham lá no passado, mesmo sendo escravos, mesmo sendo humilhados, eles estavam, né, achando que estava sendo muito melhor viver daquele jeito que eles estavam vivendo do que agora. Que eles estavam indo para o caminho, né, de terem a terra que Deus prometeu para eles. E é isso que acontece conosco. A gente pede as coisas que muitas vezes Deus não quer que a gente tenha, que não é para nós, que nós não estamos preparados para isso, ou que nem está no plano dele a gente ter aquilo que a gente quer. Porque é o nosso desejo, o desejo do nosso coração, que é mentiroso, que é enganoso e que a gente se deixa levar, né? Então, o que acontece? Em vez de eles agradecerem a Deus, e é o que acontece conosco, né? Em vez de nós agradecermos a Deus por aquilo que Deus nos dá, nos concede todos os dias, né? O pão de cada dia que não falta na nossa mesa, né? O nosso trabalho, né? Temos aonde morar, por mais simples que seja, a gente tem ali o nosso tetinho, né? Mas não, as pessoas, mas eu queria ter minha casa própria, ou se tem a sua casa própria, mas eu queria que a minha casa fosse maior, ou se a casa é, né, uma casa boa, mas eu queria um prédio que tivesse, né, outros recursos. As pessoas nunca estão satisfeitas, elas sempre querem mais. Eu tenho um lápis, eu quero uma caneta, eu tenho uma caneta, eu quero uma lápis, né? É sempre assim, as pessoas nunca se contentam com o que têm. É verdade. E é o que estava acontecendo aqui. Em vez de agradecerem que saíram da escravidão, que saíram daquela servidão, né? Que tinham que comer. Que tinham que comer, que tinham que vestir, e que não saíram com uma mão na frente e outra atrás. Saíram muito bem, graças a Deus. Mas eles estavam ali murmurando, né? Se lamentando. E que Deus ali com maná, provisão, que era um milagre de Deus, todos os dias descia aquele maná para eles, né? Todos os dias. E que não era nem para fazer reserva daquele maná, era para que eles consumissem naquele dia, que não guardassem, porque Deus ia prover no dia seguinte. Mas eles não se conformavam. Nós, seres humanos, a gente não se conforma, a gente sempre quer mais. A gente sempre quer fazer estoque. Sempre quer fazer estoque. E eu não vou dizer que eu não era assim. Eu também era assim. Eu fazia estoque, né? De comida, de alimento. Né? Meus armários, se eu visse que estava faltando alguma coisa ali, não, já vou comprar, porque tem que tapar aquele buraco que está faltando. Hoje, graças a Deus, eu não sou mais assim. Né? Eu tenho o suficiente para que não falte, né? Antigamente eu tinha que ter vários quilos de arroz, vários, né, quilos de farinha para suprir aquilo ali. Não, hoje não. Tendo para fazer e não faltando, é a conta, né? É a conta, a gente não precisa fazer estoque, né? É lógico que eu não vou deixar faltar. Faltou, agora não tem como fazer. Não vou deixar faltar. Se eu vejo que ali o arroz está eu vou fazer hoje, para a próxima vez já não vou ter o suficiente, claro que eu já vou suprir aquilo ali, para não faltar, né? Mas não fazer aquele estoque que eu antigamente fazia, né? Chegava a ser uma coisa doentia. Mas, graças a Deus, Deus me libertou dessa É verdade. desse acúmulo, né? Não era ganância. Não era ganância. Não era ganância, mas era não querer que faltasse nunca, né? Só que, às vezes, a gente perde o controle quando a gente faz essa história. A gente perde o controle. E aí as coisas vão vencendo. Sim. Vence aquele produto, aí tu não pode mais usar. E aí tu tá botando o teu dinheiro
fora. Tá né? vencido. Tá botando fora o teu Tá dinheiro. vencido, né? Então, tu não tá ganhando, tu tá perdendo muitas vezes. É verdade. Porque tu não consome tudo aquilo ali e tu fica comprando, né? Então, o foco, né, no acúmulo, né? Eles espalharam as aves, então, ao redor do acampamento para que elas secassem, para conservar mais tempo, mostrando que estavam totalmente concentrados em acumular, a ter cada vez mais, a ter. Quem conseguiu mais? Quem conseguiu mais codornas? Eu ou a irmã? Né? Fazer aquela comparação, ficar, né, sempre naquela disputa. Né? Mas Deus, ele fez juízo imediato. Foi imediato. Ele deu, ele concedeu. Ah, vocês querem? Estou concedendo para vocês, porque eu sou Deus. Mas ele também fez o seu juízo. Eles ainda estavam comendo, mastigando, não tinham nem digerido, e Deus lançou a praga e muitos ali morreram. Muitos morreram, né? E o que acontece? O pecado não foi o pecado ali de, porque eles queriam comer uma carne, né? Não era esse o pecado, mas o pecado da murmuração contra Deus, de não estarem satisfeitos com o que Deus estava fazendo por eles, né? Do desprezo da provisão divina, que era o maná diário, fresquinho ali para eles, né? Viver na nostalgia, ou seja, viver pensando lá no passado, no Egito, é o que muitas vezes a gente vive lá no nosso passado, né? E a cobiça e a ganância, né? De um querer ter mais que o outro. Então, a ganância de tudo isso. Meu Deus. Então, esse foi o pecado, isso foi o que entristeceu a Deus. Né? Não valorizar o que Deus estava concedendo para eles todos os dias, né? E é o que acontece conosco. Todos os dias a gente sai, né, chega do trabalho, temos ali a aguinha quente para a gente tomar um banho, tem ali a comidinha para a gente, né, o nosso pãozinho para a gente comer, todos os dias. E a gente não valoriza o que Deus nos dá, né? Estamos reclamando, mas podia ser melhor. Mas hoje podia comer tal coisa. Mas por que, se tu tem aquilo ali, por que tu quer outras coisas que não é, né, muitas vezes, da vontade de Deus? Então, a gente tem que saber ter condições de entender, né? E agradecer o nosso pão de cada dia. Agradecer, graças te dou, Senhor, que não está faltando. É né? verdade. Quantas pessoas queriam ter um pão, mesmo que fosse um pão velho, um pão dormido, que tivesse, e não tem. Nós temos o pão, temos condições, né? De um arrozinho, de um feijãozinho, por mais simples que seja a comida. É verdade. E nós temos, Glória a né? Jesus. Então, as pessoas ficam se comparando. Mas ele tem mais do que arroz e feijão. Ele está comendo lá um grão de bico, que é mais caro, uma lentilha, que é mais cara, né? Um feijão vermelho, que é mais caro. Mas graças a Deus que tu tem o teu feijão com arroz, que é um prato completo, que supre as tuas necessidades, né? Que te dá força para trabalhar, te dá vigor, né? É um prato que um completa o outro. Nós já falamos sobre isso. Então, nós temos que não é nos acomodarmos, mas valorizar aquilo que Deus nos deu. Agradecer. E agradecer pela sua misericórdia, pela sua imensa bondade. Muitas vezes a gente nem é merecedor, né? Nem somos merecedores, né? Eu, esses dias, irmã, eu estava ali em casa e eu tinha 3 pãezinhos, 3 cacetinhos. E não comi aqueles cacetinhos, deixei dentro do armário. Então parecia um tijolo, glória a Deus. Eu disse, mas eu não vou comer esse pão, eu não vou. Eu creio que foi o Espírito Santo. Cortei todo fatiadinho, botei dentro de um vidro, aquele pão cortadinho que não precisou nem eu torrar. Sim. E aí, primeira coisa, antes de tudo, eu pedi perdão a Deus. Meu Deus, me perdoa. É verdade. Me perdoa. Porque na minha mente era botar aquele pão fora. Não. Isso a minha avó sempre me dizia, que botar o pão fora era pecado. E quando se botasse, porque estava mofado, alguma coisa assim, tinha que beijar o pão antes. Antes de botar fora. Não era assim, irmã Valquíria? Tinha que, né? Beijar o pão antes de botar fora, porque pão a gente não pode botar nada, nem pão nem nada fora, né? É verdade.
Porque é do nosso suor, é o nosso trabalho. Deus nos concedeu o trabalho para a gente poder comprar o nosso pão de cada dia. Então, a gente tem que, né, valorizar. E, realmente, corta. Se o pão está muito seco, corta ele em fatia. Se quiser torrar mais um pouquinho para desidratar mais ele, para deixar mais torradinho, pode torrar também. Bota depois uma manteiguinha, uma chimia, uma geleia. Mas um café tá muito bom, obrigada. É verdade. Né? A gente não põe. Pão lá fora não vai nunca. Então, e eu assim, com 77 anos ainda estou aprendendo. Amém. E o pão, se tá velho, quer dizer, tá velho para nós, nos nossos olhos, né? Mas que a gente acha que não dá para comer, a gente pode fazer também ele, irmã, botar numa massa e fazer almôndega, né? Botar no bolinho de carne, na massa do bolinho de carne, fica bom. Podemos também fazer ele, cortar ele também em fatia e fazer como se fosse uma pizza. Esse mesmo pão que a irmã achou que estava velho, se puder também fatiar ele, já é uma receita. Fatia o pão velho, né? Ou se for pão de sanduíche, que também já está passado, bota ele, unta uma forma, bota ele na forma, põe ali um molho, faz um molho. Se tem uma carne, um guisadinho, pode botar um guisadinho. Se tem um frango, desfia o frango, põe o frango. Se tem frios, bota frios. Bota um queijinho, põe no forno. Que maravilha. Olha, fica maravilhoso. Né? E as pessoas ainda vão, né? As pessoas vão elogiar. Mas que coisa bem boa, bem saborosa. Né? Nós, os cristãos, né? A gente tem que cuidar em tudo. Tem que vigiar em tudo. Porque nós não sabemos o nosso amanhã. Nós estamos fazendo, mas Deus está vendo. Claro. Eu sim. Cheguei naquele momento, eu digo, Senhor, meu Pai, me perdoa. Eu pegava o pão, quanto muitos não têm pão para comer. Exatamente. A gente tem que cuidar muito. Vigiar e orar. Exatamente, né, irmã? Então, assim, ó. A gente tem que sempre, então, como a irmã falou, agradecer, né? Não esquecer das bênçãos que a gente recebe diariamente, porque a gente só valoriza quando a gente não tem. É a mesma coisa quando a gente machuca o dedo, né? Machucou o dedo, né? Mas aí daí tu vê como tu precisa daquele dedo que tá justamente aquele que tá machucado, né? Ou para escrever, ou para pegar alguma coisa, aquele dedo ali faz falta para nós. Como a gente tem, né, e a gente faz tudo no piloto automático, a gente não dá valor. A mesma coisa o que Deus nos concede diariamente. A saúde, né, o nosso trabalho, a nossa casa, o alimento. Como a gente tem, graças a Deus, graças a Ele que é bondoso e misericordioso, que muitas vezes a gente nem merece, a gente não valoriza. A gente só vai valorizar quando a gente deixa de ter. Quando a gente não tem. E isso é com tudo, é com as pessoas do nosso convívio, são com alimento. Eu me lembro que antigamente tinha comida, quando criança a gente seleciona mesmo, né? Mas tinha comidas que eu não gostava, que eu não gostava mesmo. Caqui era uma fruta que eu não gostava. Hoje eu choro por um caqui. Moranga também não gostava, mas a gente era obrigada a comer, né? Não é que nem hoje em dia, não come, não quer, meu filho não come. Não, a gente tinha que comer. Então o que eu fazia? Eu primeiro comia aquilo que eu não gostava e deixava as coisas que eu gostava para o final. Então eu comia moranga e depois eu comia o que eu gostava realmente. Então, hoje gosto, como diz, né? Lambos beiço, né? Que é bom, é nutritivo, faz bem. Mas a gente, quando é criança, quando é menor, a gente vai selecionando. E a gente não valoriza as coisas boas que eram oferecidas para nós, né? É verdade. Abobrinha, berinjela, nada disso eu gostava. Hoje, gosto muito disso. Não. Hoje mesmo eu estava falando ao meu filho, temos que comprar legumes. Só temos uma abobrinha. Não, a abobrinha estava faltando, só temos uma berinjela. Então a gente tem que comprar.
Então a gente tem que, né, valorizar essas coisas diárias, que por mais simples que seja, Deus nos permite ter, nos concede, né? É verdade. Pela sua misericórdia, e não porque merecemos. Então a gente tem que ter essa consciência, né? A importância de a gente agradecer a Deus, né, pelas mínimas coisas, né, pelo banho quentinho que a gente pode tomar depois de um dia de trabalho, pelo alimento, né, pela nossa cama, independente, né, que a gente tenha ali um colchãozinho, que a gente vá dormir, né, e passar uma noite ali descansando para o outro dia. Então a provisão diária, milagres constantes que a gente nem, né, livramentos que a gente nem imagina que a gente passe, né, por livramentos, que depois de um tempo a gente vê que a gente teve um livramento numa situação, né? E hoje as pessoas também deixam de valorizar, elas não valorizam a saúde, não valorizam família, não valorizam o alimento, né? Preparar um alimento, a importância, né, do preparo do alimento. As pessoas querem tudo pronto na mesma hora, né? A proteção diária de Deus, a gratidão que preserva o nosso coração da murmuração, né? Se a gente tiver gratidão, a gente não vai murmurar. É verdade. A gente não vai, né? Porque o que acontece? A murmuração, a cobiça, esses sentimentos que não nos levam a nada, pelo contrário, nos levam a nos destruir, faz com que o nosso coração perca a paz, porque a gente fica ansiosa, porque a gente fica cobiçando as coisas que não é para nós. Enfraquece a nossa fé, porque a gente acha que Deus não está fazendo, mas Ele não está fazendo não porque Ele não quer, porque Ele não pode, Ele está fazendo porque Ele sabe que a gente não é para nós aquilo ali. Enganoso, né? O coração. Exato. E também nos afasta da comunhão com Deus. É né? verdade. Então a gente fica murmurando, se lamentando, se queixando e vai nos afastando. E mesmo com tudo isso que o povo de Israel passou, com essa provação, né, das codornices, eles foram para outra terra, eles foram lá para Azerote, eles foram para lá, né, saíram então da terra lá do sepulcro e foram para Azerote, e lá eles continuaram reclamando. Tanto que Miriam, daí isso já é outra história, ficou leprosa, né? Por se queixar, né, e reclamar do seu irmão. Né? Daí já é um problema de família ali, já é um contexto familiar. Mas daí já é uma outra história. Então, eles saíram de uma experiência dolorosa, foram para um outro local e continuaram errando. Ou seja, como o ser humano tem a memória curta, né, das coisas, né? Ele lembra daquilo que convém, né? Passou aquilo ali, é que nem criança, né? Quer o presente. Aí depois que ganhou aquele bonequinho, aquele carrinho, esquece. Né? E muitas vezes foi um trabalho do pai e da mãe de meses para conseguir comprar aquilo ali, né? Comprou, deu, e ele brincou ali uns diazinhos, umas horinhas, e já não quer mais o brinquedo. Né? E a mesma coisa nós, e a mesma coisa o povo aqui. Passaram por aquela experiência ali dolorida, né? Muitos morreram ali por causa da praga, por causa da ganância e da cobiça, e chegaram lá na outra terra e já a Miriam faz o que faz, né? Então, é o povo, né? Nós, seres humanos, sempre estamos descontentes com as coisas, né? E coitado do nosso Deus, né? Pobre do nosso Deus, que, apesar de tudo, nos mantém, né, vivos, firmes, com saúde, suprindo as nossas necessidades, suprindo as nossas carências, né? Cuidando aí a gente, da nossa saúde. Para a gente ver como Deus é bondoso, misericordioso, e que Ele já poderia ter lá, já destruído lá desde o início. Nem era para nós estarmos aqui, né, irmã? Aleluia. E nós estamos aqui, e Ele continua sendo misericordioso para salvar nossa família, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos conhecidos, né? Ele ainda está, né, aqui, tendo a paciência dele e a tolerância dele e a bondade dele para que venhamos ser salvos, o amor, né? Dele, então, essa é a mensagem de hoje, né, da nossa tarde de hoje, né? Que nós temos que ter gratidão, né, a Deus.
Então vamos agora ouvir um louvor, irmã? Vamos, em nome de Jesus. Vamos ouvir um louvor, agradecer a tudo que Ele faz de bom para nós. Amém. Quando impossível te interromper e a tua fé esmorecer, olhe para o alto e contemplará que Deus tem poder, e contemplará que Deus tem poder. Mesmo que todos te abandonem e os teus planos se frustrem, creia nas promessas e escute a voz de Deus, e escute a voz de Deus. Ouça, tenha coragem, lute, não largue a espada. Estou te contemplando e o alicerce eu estou levantando. Olhe com visão de águia, vença esta batalha. Aquilo que eu prometi na hora certa irá se cumprir. Mesmo que todos te abandonem e os teus planos se frustrem, creia nas promessas e escute a voz de Deus, e escute a voz de Deus. Ouça, tenha coragem, lute, não largue a espada. Estou te contemplando e o alicerce eu estou levantando. Olhe com visão de águia, vença esta batalha. Aquilo que eu prometi na hora certa irá se cumprir. O impossível não vai te deter e o milagre vai acontecer. Chegou o tempo de reconstruir, então pra que pensar em desistir? Creia que eu sou a base forte para a tua casa não cair. O impossível não vai te deter, vai acontecer. Chegou o tempo de reconstruir, então pra que pensar em desistir?
promessas. Creia, eu irei cumprir. Creia no milagre. Creia, vou reconstruir. Creia nas promessas. Creia, eu irei cumprir. Chegou o tempo de reconstruir. Glória a Deus. Glória a Deus. Pá. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Né? Amém. Glória a Jesus. Vamos então hoje falar sobre uma fruta que veio lá da China, né, há 700 anos atrás, e era muito apreciada pelos imperadores, porque eles já sabiam dos benefícios que essa frutinha fazia para a saúde. Hoje nós vamos falar sobre o kiwi. Né? Kiwi. O kiwi, ele é muito bom para o nosso intestino, para o nosso coração. É. Sim, ele é muito bom também para quem tem problema de anemia, porque ele é rico em vitamina C, certo? E o kiwi, ele saiu lá da China, irmã, e foi lá para Nova Zelândia. Foi lá para Nova Zelândia, e aí o nome lá na China não era kiwi, era um outro nome que eu não vou saber dizer qual é. Mas lá na Nova Zelândia, eles deram o nome dessa frutinha de kiwi. Por quê? Por quê, irmã Valquíria? Por quê? Olha só por quê. Por causa de um animalzinho. Essa avezinha aí, ó. Ela é do tamanho, na verdade, de uma galinha, tá, irmã? Ah, E aí o nome dessa ave é kiwi ou kiwi, tá? E essa frutinha, né, o kiwi, ele é parecido com essa, né? Porque na verdade essa ave, ela não voa, ela não tem asas para voar. E ela deve ser bem pesada. E ela não é muito pesada, tamanho de uma galinha, né? E então a plumagem dela é parecida com os pelinhos que tem na fruta do kiwi. Por isso que eles começaram a chamar, então, a fruta de kiwi, porque se assemelhava a essa avezinha, né? Ela até está em extinção, mas lá, né, eles têm um projeto na Nova Zelândia de preservar, né? Então, eles criam em cativeiro e depois eles colocam num lugar onde não há o predador. E dizem que, pelo que eu li, ela tem um cheirinho de cogumelos. Por isso que os predadores naturais matam para comer, né? Então é por isso que ela está em extinção, porque ela é fácil de ser pega. Então o que ela é? Uma ave noturna. Ela fica acordada durante a noite para caçar, e aí de dia ela dorme, né? Para se proteger, né? Porque os predadores eles atacam de noite. Sim. Então ela tem esse bico bem comprido, né? Para poder. E ela não tem asinha, ela não voa. Não voa? Não voa. Mas eu acho que nem poderia, porque deve ser ela pesada. É pesadinha, ela deve ser pesada. Que nem a galinha, né? A galinha não voa, não sai do chão. E o kiwi, ele veio para o Brasil, né? Ele começou a ser cultivado lá na década de 70. Né? E ele se deu muito bem aqui na região sul. Né? Tanto que existe a capital do kiwi, que é Farroupilha, aqui na Serra Gaúcha. Então, Farroupilha é a capital do kiwi, né? Muito conhecida pelo kiwi, tem até festa lá. Então, até pelo clima e tudo mais, né? Então, o kiwi, ele se concentrou na Nova Zelândia, também no Chile e aqui no Brasil, né? Se concentrou. E nós temos vários tipos de kiwi, depois a gente vai mostrar ali também. E ele tem, então, as suas propriedades, né? O kiwi tem as suas propriedades, né, nutricionais. Ele é rico em vitamina C, como a gente falou, a vitamina K, fibras, por isso que é bom para o intestino, e potássio, por isso que é muito bom para o nosso coração e também vai ajudar na nossa pressão arterial, né? Então, vale a pena. Tu viu, ó,
a penugem do passarinho, né, da ave, é parecida com a pelagem ali, né, com a casquinha do kiwi mesmo. Sim. Né? E ela tem 2 cores mesmo, a fruta? Tem 2 cores. Tem o amarelo, tem o verde, tem também o vermelho. Ah, que interessante. Depois a gente vai mostrar ali a coloração, né, do kiwi. E então os benefícios para o nosso intestino, também o controle, né, do nosso peso. Se o nosso intestino está bom, a gente vai eliminando tudo aquilo que não tem necessidade, né, que o nosso corpo, o nosso organismo não absorveu, nós eliminamos, né. Então, ele faz com que o nosso intestino vá funcionar melhor, né, aumenta a sensação de saciedade, porque ele tem a fibra, e auxilia também no controle do peso, né. Então, se a gente tiver fome e comer uma frutinha, né, que é rica em fibras, que vai ajudar nos movimentos peristálticos, que a gente eliminar nossas fezes, tudo vai colaborar para que a gente, né, perca peso ou controle o nosso peso. Que maravilha. Então, vale a pena. Tudo Deus criou. Né? Tudo Deus criou, formou. Graças a Ele, estamos aí. Amém? Amém. Temos mais alguma ali, ó, para o coração. Então, por causa do potássio, pelas fibras, né? Então, o potássio vai ajudar a regular a nossa pressão arterial. A fibra vai contribuir para reduzir o nosso colesterol. Então, o nosso colesterol bom vai estar num bom nível, o ruim vai ser diminuído. E aí a gente não vai correr o risco de ter um AVC, de ter, né, um problema cardiovascular, né? O nosso coração vai agradecer, certo? Ali um suco de kiwi, coisa bem boa, né? Deve bem ser maravilhoso. É muito bom, né? Então vale a pena. Nunca comi, irmã Ilse. Nunca comeu kiwi, mas tem que provar. Eu acho que nunca comi. Eu era meio enjoada quando eu era mais nova com fruta. A única fruta que eu gostava era abacate e banana. Ah, sim. São 2 frutas boas, poderosas, né? Então, o kiwi a gente também pode ter várias formas de preparo com o kiwi, né? A gente pode comer ele tanto com casca como sem casca, né? Tem pessoas que descascam, que não querem comer a casquinha. Mas a casca é onde está a maior concentração das fibras, é na casca, né? Então, vale a pena consumir com casca também. Amém? Então, kiwi a gente pode passar o próximo ali, ó, imunidade e envelhecimento. Então, a vitamina C. Vitamina C é tudo, né? A vitamina C vai ajudar a fortalecer a nossa imunidade, ou seja, agora que a gente vai começar num momento de transição, né? Estamos chegando, teoricamente, né, no fim do verão e vamos começar com o outono, essa transição de temperatura, uma hora está quente, outra hora está frio. Então, a gente tem que estar com a nossa imunidade fortalecida. Ajuda a prevenir a anemia, por causa da vitamina C, que vai potencializar a absorção do ferro. Então, eu posso também comer o kiwi, já que eu posso comer o feijão com uma laranja, eu posso também comer o feijão com kiwi, que vai potencializar o ferro do feijão, certo? Aleluia. E vai contribuir também para a saúde da nossa pele. A vitamina C, ela ajuda muito, né, na preservação da nossa pele, né, da textura da nossa pele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E os tipos ali, então, que a irmã perguntou, né? Ah, tem verde, tem amarelo, tem o gold e tem o vermelho, né? Todos eles são benéficos, fazem bem para a nossa saúde, certo? O gold, de polpa amarela, ele é produzido principalmente lá na Nova Zelândia, certo? Lá na Nova Zelândia. E os demais aí já são diversificados, certo? E o kiwi, ali na relação, né? O que tem maior quantidade de vitamina C, né? Então, a coloração vai alterar ali na quantidade da vitamina C. Mas nas demais propriedades, as fibras, o potássio, isso aí, todos eles têm a mesma proporção, certo? Então, o verde, né, que a gente chama o amarelo, o gold e o vermelho, as propriedades são as mesmas, fazem bem em todos os sentidos. Só é a concentração da vitamina C, certo? Então, a gente tem que aproveitar.
e consumir, então, de diversas formas. A gente pode fazer até caseiro, um picolé de kiwi, né? Faz o suco e bota até uns pedaços para ficar bem gostoso, né? De kiwi. Coisa linda. Podemos fazer uma salada de fruta com kiwi, né? Assim como a gente bota a banana, laranja, maçã, a gente pode botar o kiwi e fica até bem bonito, porque daí vai ficar aquela cor esverdeada, se tu for fazer com verde, né? Vai ficar bonito. Podemos botar na salada verde também, irmã. Então fica muito gostoso fazer uma salada verde, botar um alface, um tomatinho cereja, botar o kiwi, né? Fica bom, fica gostoso, botar uma cenourinha também. Fica... Quanto mais colorido o prato, mais vontade a gente tem de comer, né? Glória a Deus. Podemos fazer uma torta, assim como a gente faz uma torta de maçã, a gente pode fazer uma torta de kiwi. Podemos fazer um bolo e fazer tanto o recheio como a cobertura com o kiwi que temos ali. A geleia de kiwi é muito boa, ela fica meia azedinha, fica que nem uma de abacaxi, fica azedinha, sabe? Então fica muito boa. E podemos fazer também doce, fazer um quichezinho, uma tortilha ali com frutas, né? Com kiwi junto. Então a gente tem várias formas de preparar, sem contar o suco que a gente apresentou ali no início, né? Um suco de kiwi bem geladinho. E a gente não precisa fazer só com kiwi, a gente pode fazer um mix, botar uma laranja, podemos colocar um maracujá, uma maçã junto, né? Que maravilha. E fazer um suco potente, né? Para nos suprir a nossa necessidade. Então a gente tem que aproveitar Glória a Deus. as bênçãos que Deus nos concede, né? Para a gente ter cada vez mais uma saúde perfeita, uma saúde boa, né? Independente da nossa idade, a gente ter uma saúde boa. Não é porque eu tenho uma certa idade, é porque eu vou estar toda, né, cheia de dor, doente, né? Então a gente tem que usufruir dos alimentos concedidos por Deus e ter, né, o nosso cuidado, porque a gente não está cuidando de nós, a gente está cuidando de um corpo que foi emprestado, né? Sim. Que é o templo do Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que valorizar esse presente que Deus nos concedeu. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E tudo Ele criou, né, filha? Tudo criado e formado por Ele, né? Deus, Ele sabe do que a gente precisa, né? Sabe que a gente precisa ter uma boa imunidade, sabe que o nosso coração precisa estar funcionando bem, sabe que o nosso intestino precisa estar bem para que todo o nosso corpo esteja trabalhando também com perfeição. Então Deus, Ele não fez nada de que Ele fez, nenhuma fruta, nada Ele fez por acaso. Tudo foi para suprir as nossas necessidades, né? E independente de onde a gente estiver, né, localizado no globo terrestre, né? Então imagina, estava lá na China, lá do outro lado do mundo, e chegou aqui, né? Imagina. E temos aqui numa cidade aqui do sul, né, a capital do kiwi. Então temos que valorizar, né? Irmã, vamos compartilhar, que a gente não compartilhou as nossas bênçãos aqui, as participações. O irmão Genésio, lá de Santa Catarina, lá de Criciúma, está conosco. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida, irmã, em nome de Jesus. A irmã Julieta, também, de Rio Pardo, aqui do Rio Grande do Sul, nos dando glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, irmã Julieta, em nome de Jesus, e toda a sua casa, em nome de Jesus. A irmã Lília Maria Soares Alves também, nos saudando com a paz do Senhor, pedindo oração pela sua família, tanto Amém. na área espiritual, emocional, saúde, restauração. Vamos colocar, já coloquei aqui em oração, irmã, e Deus vai fazer a obra na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. A irmã Silvana Holanda, também lá de Fortaleza, nos saudando também com paz, oração e união. Deus abençoe a sua vida, irmã, em nome de Jesus, e toda a sua família. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, irmã? Agradecer a Deus. Vamos por mais agradecer uma por tarde, mais esse por mais dia, uma né? terça-feira que Deus nos concedeu. Graças a Deus. Amém? Pai nosso que estás Deus no céu, Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho é no nome Jesus do Teu Cristo, Filho Senhor, Jesus, meu meu Deus, Pai, que nós nós te damos te damos graças. Glórias a Ti, meu Senhor. Aleluia, por tudo por que Tu esse fazes, Pai por tudo que Tu tens maravilhoso, feito, tudo que Tu aleluia, ainda estás que nos preparando para chamou, nossas que nos vidas, meu escolheu, Senhor. Para a vida de cada aleluia. uma das Muitas minhas vezes irmãs, nós dos não meus irmãos, sabemos, dos não ouvintes, ó entendemos, Deus.
Abençoa cada idoso, Senhor, Pai, cada mas idosa, o Senhor ancião, conhece anciã, a nossa Senhor. natureza. Opera a tua ação divina de Ajuda-nos, força, de ó Deus, lucidez, pela de ação clareza, poderosa de do Teu entendimento, Espírito Senhor, Santo, para que Pai, elas venham, para Senhor, que nós viemos, fazer a Deus, tua obra aleluia, ainda, não independente da sua idade, ó entristecer o Pai da glória, Espírito opera o teu Santo. poder. E Abençoa a agradecer irmã o Senhor Maria, por Senhor, tudo, meu Deus. Pai, que o Abençoa o teu Senhor fez servo, por pastor nós, Senhor pelos méritos, Alberto, o irmã Ana, sacrifício de pastor nosso Silvio, irmã Senhor Gladys, Jesus ó Cristo, Deus, que estão em que deu a sua viagem, Senhor. vida na Traga-os cruz e debaixo da nos tua mão poderosa, comprou Senhor, meu pelo Deus. seu sangue Guarda, para Senhor, a fazer tua de nós igreja, uma guarda, Senhor, igreja. esses ouvintes. Pai, nós te Opera o teu poder e agradecemos, manifeste Senhor. a tua ação divina, soberana e Aleluia, porque nós gloriosa. temos que Em nome de agradecer, Jesus Cristo, porque em não nome éramos do teu dignos Deus e nem Todo-Poderoso. merecedores. Mas quis Aleluia, o meu Senhor Senhor nos amar Deus. primeiro, Obrigada, Pai. Senhor, por E aqui tudo, estou, Senhor, por Senhor, tudo e por entregando todas as todos coisas, nossos pela irmãos, vida, Senhor, dos nossos irmãs que filhos, Senhor, dos pediram nossos oração, netos, meu Senhor. e toda Obrigado, a te sua agradeço pela vida da família, irmã Deus, Valquíria em também, nome Senhor de Deus, Jesus, em meu nome do Deus, teu para Filho que eles Jesus. possam ter Opera a tua ação verdadeiramente, divina, teu Deus, um poder e a tua coração glória. em Ti, Senhor. Glória a Em Deus, nome em de nome do Jesus. teu Filho E Jesus. para a glória do nome Aleluia, de Jesus. glória a Deus. Amém. Amém, amém e amém. Vamos então nos despedindo com paz, oração e união em nome de Jesus. Amém.